Revelado, o filho do milionário descobriu hematomas na faxineira e sua atitude tocou MILHRS. Era um dia ensolarado no Rio de Janeiro, um daqueles dias que exalam vida e movimentação, e do terraço de sua mansão, Pedro, um jovem de 25 anos, observava tudo aquilo com um olhar distante. Ele era o filho do empresário respeitado na cidade, brincava nas festas de gala, cercado de glamour e sorrisos vazios. Mas então, num momento aparentemente banal, um detalhe chamou sua atenção. Marta, sua faxineira, passava pela calçada. Ao longe, ele notou algo diferente, manchas escuras em seu braço, marcas roxas que balançavam como sinos de alerta. Seu coração apertou, e uma inquietação tomou conta dele. Aquela mulher, sempre sorridente, tinha uma história que Pedro desconhecia, uma história de dor e luta. Marta era um verdadeiro exemplo de resiliência. Mesmo diante das adversidades, seu sorriso iluminava a casa, mas agora aquele hematoma lhe contava uma narrativa silenciosa e gritante. O que teria causado aquelas marcas? Pedro sentiu um impulso quase incontrolável de descobrir. Ao confrontá-la, adquiriu a certeza do que apenas intuía. Marta, envolta em um relacionamento abusivo, vivia um ciclo de violência que a mantinha refém de uma dor invisível para ele, que sempre teve a vida abençoada e cheia de privilégios. Essa descoberta o abalou. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, revelando uma realidade que ele simplesmente ignorava. Enquanto seus amigos o questionavam sobre a amizade com uma pessoa não da mesma classe, Pedro se via cada vez mais atraído pela força que irrompia de Marta. Ele ouvia as histórias dela, suas lutas e conquistas em meio às trevas. A cada interação, ele se sentia tirando uma camada de sua própria blindagem. A solidariedade de Pedro por Marta crescia, e com ela, o desejo de ajudar a amiga a escapar daquele pesadelo. Mas a pressão de sua elite tornava tudo mais complicado. Assim, quanto mais se aproximava dela, mais se via dividido entre suas origens e sua nova missão. Ele queria vê-la livre, mas como poderia lutar contra algo tão grande e ameaçador? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As conversas se tornaram momentos sagrados entre eles. Pedro começou a entender que a vida estava longe de ser um baile de máscaras. Enquanto Marta lidava com suas tempestades, Pedro se viu na necessidade de se tornar um aliado. Porém, um destino cruel se abateu sobre a resiliência dela. Marta teve uma crise de saúde que exigiu hospitalização. Incertezas invadiram o coração de Pedro. Ele estava prestes a começar uma guerra contra convenções sociais para salvar a mulher que o havia ensinado a amar de verdade. A pressão aumentava, o tempo parecia escasso, e o sentimento de urgência o perseguiu como uma sombra. Enquanto aguardava informações sobre Marta na porta do hospital, a dúvida do destino assolou sua mente. Ele deveria lutar pelo que acreditava? Se arriscar seria o caminho certo? As paredes frias do hospital pareciam sussurrar suas inseguranças, e neste momento crítico, Pedro percebeu que as barreiras sociais que o cercavam não eram nada comparadas à necessidade de amar e proteger alguém que ele agora valorizava mais que seus próprios prazeres. Com um coração acelerado e um punhal de determinação cravado em seu peito, Pedro se preparou para enfrentar tudo isso. Ele sabia que precisava encontrar coragem, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: seria ele capaz de romper todas as barreiras e ser o herói que Marta precisava? A luz fria do hospital iluminava a sala de espera, sublinhando a expressão angustiada no rosto de Pedro. O silêncio, quebrado apenas pelo som distante de monitores e conversas baixas, preenchia o ar com uma tensão palpável. Ele se movia de um pé para o outro, a ansiedade pulsando em suas veias. A imagem de Marta, vulnerável e frágil em uma cama de hospital, atormentava sua mente. Após o que pareceram horas, uma enfermeira se aproximou dele, sua expressão séria conhecia a dor que ele segurava junto com o restante da esperança. Ela está estável, disse a enfermeira, mas a palavra pareceu morna,
quase vazia. Pedro respirou aliviado, mas a sombra da incerteza ainda pairava. O que significava estável quando estávamos falando da vida de alguém tão amado? Marta sempre fora uma mulher forte, poderosa nas pequenas coisas do dia a dia. A forma como limpava a casa, como cozinhava, como encarava os desafios com um sorriso. Contudo, naquele momento, ele percebia que até as mais robustas torrentes podiam se tornar tranquilas diante do avassalador oceano da doença. Ele desejava ser seu porto seguro, mas como poderia proporcionar abrigo se nem mesmo entendia o tamanho da tempestade que ela enfrentava? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Ele visitou Marta todos os dias. Enquanto ela permanecia inconsciente em sua cama, Pedro segurava sua mão, sentindo o calor dela contra o frio metálico das máquinas que a cercavam. Ele falava sobre coisas simples, sobre as pequenas mudanças que a casa sofria na sua ausência, tentando despertá-la para a vida que ainda existia fora daquela sala. Durante aquelas horas, Pedro não apenas estendia suas palavras como também tentava construir um caminho entre o medo e a esperança. Uma tarde, enquanto olhava pela janela, um pensamento surgiu: e se sua luta fosse invisível para todos? Aquela realidade paralela que Marta vivia, longe das luzes e risos vazios, era um abismo profundo e recheado de solidão. Ele se perguntava como poderia se tornar um verdadeiro aliado no combate àquilo que aprendia. A verdade era que ele não sabia por onde começar. Foi nesse momento que decidiu se conectar com outros, em busca de apoio e estratégias. Ele procurou grupos que lutavam contra a violência doméstica, buscando informações, conselhos, qualquer coisa que pudesse ajudar Marta a escapar daquele ciclo. Era como se a cada passo que dava ele estivesse se desnudando, deixando para trás a vida de privilégios que lhe era tão familiar, para enfrentar algo maior. O desejo de mudar o destino de Marta alimentava seu espírito. Enquanto estudava casos, conhecimentos e experiências, uma ideia transformadora brotou em sua mente. Se houvesse um jeito de notificá-la sobre sua força, sobre o que ela realmente era, ele não queria que ela achasse que estava lutando sozinha. Precisava de um plano para que, quando acordasse, sua força interior pudesse florescer. No entanto, a cada inteligência adquirida, surgiam novas dúvidas. E se tudo o que ele estava fazendo não fosse suficiente? Por mais que tentasse, as barreiras sociais ainda eram uma dor pulsante em seu coração. Pedro sentia que cada passo dado para ajudar Marta também o afastava de sua própria família e amigos, aqueles que um dia viveram em completa harmonia com sua antiga vida. Agora, um novo desafio se aproximava. Entre um estudo e outro, ele ouviu sussurros sobre o agressor de Marta, vindo à tona. E se ele viesse atrás dela? O medo gelou seu sangue. A luta estava apenas começando, e Pedro estava determinado a se transformar neste guerreiro. Com um novo ímpeto, ele começou a arquitetar não apenas um plano de resgate, mas uma verdadeira revolução em suas vidas. Mas, enquanto sua coragem crescia, ele percebeu que sua conexão com Marta, mais do que nunca, dependia de um passo difícil. Ela teria que confrontar seu passado. Como seria a reação dela ao descobrir que ele tinha se aprofundado em cada aspecto da dor que a cercava? Será que isso conseguiria abrir os olhos dela ou poderia trazer mais conflitos? A ansiedade pulsava novamente. Pedro sabia que o momento de revelar tudo estava chegando e sua mente corria. Estaria ele pronto para lidar com as consequências de sua nova missão? O dia amanheceu nublado, refletindo o turbilhão de emoções que agoniava Pedro. Ele se sentia dividido, como se cada lembrança de Marta fosse uma corda tensionada prestes a arrebentar. O hospital permanecia o mesmo, mas a atmosfera estava diferente. Agora, havia uma expectativa crescente no ar. Ele não sabia ao certo se era o peso da esperança ou a angustiante possibilidade de desenterrar verdades dolorosas. Pedro se arrumou, tentando se mostrar confiante ao olhar seu reflexo no espelho. Hoje é o dia, repetia para si mesmo, como um mantra que poderia blindá-lo de suas inseguranças. Ele chegou cedo, o cheiro do café fresco na cantina sendo o único elemento familiar naquele lugar gelado. Assim que entrou no quarto de Marta, o mundo à sua volta parecia desvanecer. Sua beleza ainda radiante, mesmo adormecida, fazia o coração dele acelerar. Ele segurou sua mão e seu pensamento começou a fluir. O que ele diria? Como explicar a profundidade das feridas que ele começara a compreender? Oi, amor.
Eu fiz algo começou, mas as palavras morreram em sua boca. A pressão do que estava prestes a fazer pesava como uma pedra no seu peito. Ele não queria ser um intruso na vida dela, mas a verdade trazia uma responsabilidade que não poderia ignorar. Com um esforço considerável, decidiu falar sobre os grupos de apoio que encontrou, as histórias que escutou. Narrava como as vozes de outras mulheres ecoaram em sua mente, e ele percebeu que cada relato se conectava de alguma forma à luta de Marta. Eu conheci a história da Ana, começou. Ela passou por algo semelhante e encontrou coragem, ainda mais depois de entender que não estava sozinha. Pedro estava imbuído de uma determinação que parecia nova em seu íntimo. Ele não conhecia bem aquelas mulheres, mas agora elas faziam parte da vida deles, uma espécie de rede invisível de sororidade que amplificava os sussurros de força e apoio no silêncio do hospital. Ele olhou nos olhos de Marta e viu um leve movimento em suas pálpebras. O coração de Pedro pulou, a esperança brotando como flores após uma tempestade. Será que ela estava ouvindo? Lutava para sair daquele pesadelo? Eu quero que você saiba que sempre estarei aqui, lutando ao seu lado, ele disse, sentindo uma onda de emoção invadir seu ser. Eu descobri que a força está dentro de você, e eu vou lutar por você. Mas, para isso, você precisa me ouvir. Você precisa acordar. O silêncio no quarto era ensurdecedor. As paredes pareciam envolvê-los em uma bolha, onde apenas a verdade e o amor existiam. Mas a fragilidade naquele espaço não era apenas a dor de Marta, era também a incerteza de Pedro. Ele não sabia se teria coragem para lidar com a reação dela. E se, ao revelar o que ele conhecia sobre o agressor, ela se sentisse acuada? O receio de irritá-la, de empurrá-la de volta para a escuridão, o consumia. Ele respirou fundo e decidiu que não poderia recuar. Havia um peso em suas costas, a responsabilidade de trazer luz para a escuridão. Mas enquanto sua determinação crescendo, Pedro percebeu que o tempo corria. Ele olhou para o relógio, as horas se esvaindo rapidamente. Se ele não tomasse uma atitude, tudo aquilo que tinha planejado poderia se desvanecer. Com um último olhar para Marta, tomou coragem. Ele ia para casa buscar alguns documentos, um conjunto de provas que pudessem fortalecer a defesa dela. O caminho seria difícil, mas não havia mais espaço para hesitação. Assim que saiu, sentiu que algo mudou dentro dele. O medo deu lugar a uma nova missão, ele se tornava um porta-voz de Marta, um defensor do que ela verdadeiramente era. Mas ao abrir a porta do hospital, a mensagem de texto que recebeu congelou seu sangue. Era uma foto, uma imagem dela sendo vigiada, com um aviso ameaçador. O agressor estava mais perto do que nunca. O que ele poderia fazer agora? O dilema entre atuar e proteger se revelava à sua frente. Pedro precisava decidir até onde ele iria para salvar a mulher que amava. Pedro caminhava pelas ruas, o peso da mensagem ainda latejando em sua mente. A imagem de Marta, vulnerável e sob ameaça, lhe queimava nas entranhas. Ele respirava fundo, tentando acalmar o turbilhão em seu interior, mas cada passo parecia levar um pedaço de sua coragem. Ao chegar à sua casa, ele desabou no sofá. O espaço que costumava ser um refúgio agora parecia um labirinto de inquietação. Por que ele não pensou em tomar medidas de segurança antes? O medo de ser um exagerado o consumiu enquanto a realidade batia à sua porta. Se algo acontecer com ela, pensou, a imagem do sorriso de Marta se misturando com a dor da impotência. As lembranças do que já havia passado juntos encheram seu coração. Ele se lembrava do primeiro encontro, das risadas compartilhadas, do alívio que sentia ao vê-la feliz. Agora, aquele alívio se transformava numa pressão insuportável, como se suas mãos estivessem atadas. O que ele poderia fazer para protegê-la? Ele tinha que agir. Decidido, pegou o telefone e discou o número da polícia. Respirou fundo e aguardou o toque. Cada segundo parecia uma eternidade, até que uma voz atendeu. Com a voz trêmula, ele explicou o que estava acontecendo. O policial lhe pediu que mantivesse a calma, que fossem coletadas as provas e agissem com cautela. Mas a incerteza fez a adrenalina correr por suas veias. O que aconteceria se o agressor soubesse que ele estava falando com a polícia? E se Marta não estivesse segura nem mesmo no hospital? Ao mesmo tempo,
Pedro começou a revirar a casa em busca de documentos que pudessem ajudar na defesa de Marta. Ele encontrou fotos, testemunhos, qualquer pista que pudesse servir de apoio à história dela. Mas ao olhar para aquele emaranhado de papéis, ele sentiu uma onda de desânimo. E se tudo isso não fosse suficiente? Se ele falhasse, em um momento de desespero, decidiu que precisava fazer mais. Pegou o carro e foi até a casa da mãe de Marta. Estava nervoso, mas sabia que precisava da força daquela mulher que sempre acreditou na coragem da filha. Ao chegar, foi recebido por uma mistura de alegria e preocupação. A mãe de Marta o abraçou com tanta força que as lágrimas nos olhos dele começaram a escorregar. Pedro, você parece tão angustiado. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele explicou tudo sobre a mensagem e a necessidade de proteger Marta. A mulher ouviu, seus olhos se escurecendo de apreensão. Eu sabia que a situação dela estava pior do que parecia, ela murmurou, enquanto a esperança se misturava à dor. Juntos, começaram a pensar em estratégias. Pegaram as provas, analisaram as opções e estabeleceram um plano. A cada ideia que surgia, a força e a determinação de Pedro aumentavam. Ele queria que Marta soubesse que não estava sozinha, e que juntos, eles poderiam enfrentar qualquer um. Mas havia uma sombra pairando por cima deles. Um novo aviso chegou pelo celular de Pedro, desta vez uma mensagem anônima: vocês não podem protegê-la para sempre. O estômago dele revirou. A ameaça estava se concretizando, e ele sentia que o tempo se esgotava. Ele olhou para a mãe de Marta, que também estava pálida, e percebeu que o amor por aquela mulher lutadora poderia não ser suficiente. O dilema da proteção se tornava mais intenso. Não era apenas Marta que estava em risco, mas também ele e todos ao seu redor. Pedro fez uma escolha. Ele precisava ir ao hospital imediatamente, não só para cuidar de Marta, mas para assegurar que ninguém mais sofresse. Enquanto dirigia, seu coração batia forte. A dúvida e a decisão se mesclavam em sua mente. Com o olhar fixo na estrada, ele fez uma promessa silenciosa: até o último segundo, lutaria por Marta. Ao chegar na porta do hospital, um novo pensamento o atingiu. O que se passaria se o agressor estivesse lá, esperando por ele? Com a adrenalina correndo, ele se preparou para confrontar seus medos. O que ele faria se a verdade finalmente surgisse? Pedro respirou fundo ao entrar no hospital, o cheiro de desinfetante pungente misturando-se ao ar pesado da preocupação. Seus passos eram seguros, mas a mente estava um turbilhão. Ele se dirigiu rapidamente à recepção, onde uma enfermeira olhou para ele com uma expressão de compaixão e curiosidade. Você está aqui para ver a Marta, certo? Ela perguntou, e sua voz era um bálsamo, mesmo que momentâneo. Pedro assentiu, sentindo a urgência crescer no peito. No terceiro andar, quarto 302. Agradeceu e seguiu em frente, sentindo o coração disparar a cada passo. Cada corredor que passava parecia mais longo que o anterior. E quando finalmente chegou à porta do quarto, hesitou por um instante. E se o agressor já estivesse lá? Será que o celular tinha dado algum aviso? E se ele não pudesse protegê-la? Juntando a coragem, empurrou a porta e entrou. A luz fraca iluminava a Marta, que estava deitada, o rosto pálido e marcado por dor. Ao vê-la, toda a atenção se desfaleceu em amor e preocupação. Marta! Ele chamou, aproximando-se rapidamente. Os olhos dela se abriram lentamente, reconhecendo a voz familiar. Uma leveza tomou conta dele ao perceber que ela ainda respirava, que estava viva, mesmo que machucada. Pedro! O nome dela saiu de seus lábios com um tom misto de alívio e desespero. Você não devia estar aqui, é perigoso. Ele se virou rapidamente, espiando pela porta. Os corredores estavam vazios, mas o risco parecia caseiro, como um fantasma que poderia aparecer a qualquer momento. Não posso deixar você sozinha, Marta. Eu não vou deixar. Ela tentou sorrir, mas a dor no rosto a impediu de conseguir. Você não precisa me proteger, eu já passei por isso. Estou mais forte do que você pensa. Aquelas palavras a feriram profundamente. Ele não queria que ela fosse forte sem ele. A força de Marta sempre o encorajou, mas agora ele queria ser o escudo dela.
Olha, você não está sozinha. Eu e sua mãe estamos juntos. Vamos lutar. Mas a expressão dela mudou. Um medo profundo surgiu em seus olhos. O que você quer dizer com isso? O que mais está acontecendo? Ele hesitou e então decidiu abrir o coração. Relatou a mensagem que havia recebido, o aviso que a ameaçava. A cada palavra, Marta parecia ficar mais pálida, como se um manto de preocupação cobria seus ombros. Você não pode correr riscos. Eles não têm como saber que você está aqui, não é? Não contaram sobre mim? O pânico transpareceu nas palavras de Marta, e Pedro se sentiu dividido entre a urgência de protegê-la e a impotência diante daquela situação. Não eu recebi uma mensagem, era anônima. Ele se forçou a manter a calma. Mas estamos juntos e vamos descobrir quem está por trás disso. Marta fechou os olhos, um misto de esperança e desespero. Pôde sentir a determinação de Pedro, mas o peso da realidade caía sobre ela como uma tempestade. E se eles vierem aqui? Então vamos nos preparar. Eu não sei como, mas precisamos ser mais espertos que eles. A adrenalina preenchia seus vasos, forçando-o a pensar em um plano. Um estrondo reverberou do corredor, fazendo os dois se entreolharem. O som de passos pesados se aproximava. O coração de Pedro acelerou. Quem é? Ele sussurrou, preocupado. O pânico invadiu o ar. Não sei. A resposta de Marta mal passou de um sussurro. As portas se abriram e, para sua surpresa, um grupo de seguranças do hospital entrou, seguidos de uma figura alta, com um semblante sério. Pedro já havia visto aquelas feições antes, em notícias sobre controvérsias e escândalos. Era o pai de Marta, um milionário que poucos conheciam, mas todos temiam. Pedro? Ele olhou para o jovem com indignação. O que você está fazendo aqui? A tensão no ar cresceu. Agora não era só a segurança de Marta que estava em jogo, mas toda a dinâmica familiar deles. Além disso, o estrondo parecia também um alerta de que a verdade estava prestes a ser revelada. E se ele sabe de algo? E se aquilo que ele quer proteger for a razão do nosso sofrimento? A pergunta ecoou na mente de Pedro enquanto encarava o homem à sua frente, aguardando uma resposta que poderia mudar o destino de todos. Você não deveria estar aqui, Pedro. O pai de Marta disparou as palavras como se fossem tiros. Os olhos dele, frios e duros, não mostravam qualquer traço de preocupação por sua filha. A indignação tomou conta da sala, pesando no ar como um manto sufocante. Eu vim ver a Marta. Ela precisa de mim. Pedro respondeu, sentindo-se pequeno, mas lutando para se manter firme. O que mais ele poderia fazer? Deixar Marta nas mãos de um homem que parecia se importar mais com a sua reputação do que com a filha? Jamais. Ela precisa de proteção, o milionário disse, dirigindo um olhar furtivo a Marta, que estava pálida e debilitada como nunca. E você é a última pessoa que pode oferecer segurança a ela. Marta, ouvindo tudo, se sentou na cama com dificuldade, lutando contra a dor que a impedia de respirar calmamente. Pai, eu não sou uma criança. Posso tomar minhas próprias decisões. Pedro ele é importante para mim. As decisões que você toma a colocam em risco. Ele respondeu. As palavras soaram como um alerta de sirene, ressoando pelas paredes do quarto. Pedro se aproximou dela, estendendo a mão como um escudo. Nós estamos juntos, e vamos descobrir quem fez isso com você. Não podemos deixar que ele decida por você. O pai de Marta balançou a cabeça, parecendo mais frustrado. É por causa daquela sua vida de adolescente, Pedro. Aquela fúria cega que você chama de amor não vai proteger Marta. Você não sabe o que está realmente em jogo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Pedro sentiu um frio subir pela espinha. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse pensar duas vezes. Ele queria respostas. Precisava delas. Marta olhou para o pai, os olhos cheios de perguntas não ditas. Pai, o que você está escondendo? Ele hesitou, a tensão na sala aumentou. Finalmente, o homem pareceu ceder,
mas sua expressão permanecia distante. Vocês não entendem que existem coisas nas sombras que não devem ser iluminadas? Questões que eu estou tentando resolver para o bem da nossa família. Que questões? Pedro insistiu, o coração acelerando com a possibilidade de que algo muito mais sério estivesse acontecendo. Cada palavra que o pai de Marta dizia parecia uma peça daquele quebra-cabeça sombrio. Vamos sair daqui, o homem respondeu, já se virando para ir embora. Não há nada mais que vocês precisem saber. Você não pode fazer isso! Marta gritou, mas sua voz foi abafada pela saída do pai e dos seguranças. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O olhar de Marta se fixou em Pedro. Ele sabe de algo. Eu sinto isso. Pedro assentiu, a determinação agora consumindo cada parte de seu ser. Precisamos descobrir o que é. Não podemos deixá-la descobrir que corre perigo. A expressão de Marta era uma mistura de medo e determinação. Mas como? Não temos pistas. Como vamos fazer isso sem o apoio dele? Pedro não tinha respostas. Mas decidiu que eles não podiam esperar. Vamos encontrar alguém que possa nos ajudar. Precisamos buscar informações, falar com quem esteve perto de mim ou da sua mãe. Alguém pode saber. Ela respirou fundo, olhando para o jovem ao seu lado com gratidão misturada à incerteza. Eu confio em você, Pedro. Mas isso é arriscado, eu não me importo com os riscos, desde que estamos juntos. Ele segurou a mão dela, seu coração batendo forte. Naquele momento, eles formaram um laço indestrutível, unidos contra todo possível caos que poderia vir. Mais, antes que pudessem fazer qualquer plano, um barulho alto veio do corredor. Eles se entreolharam novamente, agora cheios de apreensão. O que foi isso? Marta sussurrou, os olhos arregalados. Não sei, mas tem algo errado. Temos que agir agora. E nesse instante elétrico, Pedro sentiu que o jogo havia mudado. Algo muito maior estava prestes a ser revelado. Alguma verdade escondida que poderia responder a todas as dúvidas que pairavam sobre eles. E, só então, ele percebeu que o próximo movimento poderia ser fatal. Pedro puxou Marta para perto, os dois se encolhendo na segurança do quarto, enquanto o barulho no corredor se intensificava. Ele sentia o coração disparado, não só pela adrenalina, mas pela urgência da situação. Algo estava acontecendo, e eles precisavam proteger um ao outro. Fique aqui, sussurrou ele, olhando diretamente em seus olhos, tentando transmitir segurança, mesmo quando a incerteza ameaçava engoli-los. Vou ver o que está acontecendo. Marta hesitou, mas resolveu que não poderia ficar paralisada. Sentindo-se mais forte ao lado de Pedro, ela disse, eu vou com você. Não vamos nos separar agora. Pedro assentiu, um misto de determinação e medo refletido em seu olhar. Eles saíram do quarto cautelosamente, avançando em direção ao corredor. O som agora parecia um empurra-empurra, misturado a gritos abafados. O que será que está acontecendo? Marta murmurou, apertando a mão de Pedro. Assim que chegaram à curva do corredor, a cena que se desenrolou diante deles fez com que seus corações disparassem. Seguranças do pai de Marta cercavam uma mulher, que se debatia. Era a faxineira da mansão, alguém que eles conheciam de vista. Pedro reconheceu a expressão aterrorizada dela, os olhos arregalados e as mãos tentando se soltar de um dos seguranças. Marta, é melhor voltarmos, sussurrou Pedro, já puxando-a de volta, mas a moça gritou. Marta, me ajude. Eu não fiz nada. A voz dela ressoou no corredor e Marta hesitou, o instinto impelindo-a para a frente. O que está acontecendo? Por que você está segurando ela? Os seguranças se entreolharam, claramente desconcertados. Um deles, o mais alto, respondeu, ela não tem nada a ver com isso. O senhor mandou que a trouxéssemos para esclarecer a situação. Com isso, uma ideia se formou na mente de Pedro. O que vocês querem com ela? O que o pai da Marta escondeu? Essa mulher não deve ser tratada assim. Ele sentiu a ponta de sua raiva crescer. Como poderiam tratar alguém daquela forma? A faxineira, com lágrimas nos olhos, olhou para Marta e disse, ela sabe mais do que imagina.
Precisamos contar para ela. As palavras daquela mulher cortaram como uma faca, e a inquietação passou a ser evidente no rosto de Marta. O que você sabe sobre meu pai? O que ele esconde? A faxineira hesitou, o medo nos olhos dela era palpável. Só vou dizer que eu vi coisas. Coisas que você não acreditaria. Hematomas e gritos dentro da casa. Não é seguro aqui. Vamos tirá-la daqui, Pedro decidiu, agarrando a mão da faxineira. Se o seu pai está envolvido em algo errado, precisamos descobrir o que é. Não podemos deixá-la à mercê deles. Em um impulso, Marta se uniu a eles. Sim. Vamos nos afastar desse lugar e descobrir a verdade. Não podemos ficar quietos sabendo que algo está errado. Mas antes que conseguissem se mover, mais seguranças apareceram do outro lado do corredor, e a sensação de cerco ficou ainda mais intensa. O pânico começou a se instalar. Pedro olhou para Marta e a faxineira, o coração batendo forte. Temos que agir rápido. Precisavam de uma saída, e com a pressão subir, a adrenalina tomou conta. Desesperadamente, eles correram em direção à escada. Pedro hesitava entre a necessidade de enfrentar o perigo e a urgência de salvar as duas. E naquele momento, enquanto fugiam com a certeza de que a verdade estava cada vez mais próxima, um grito ecoou pela mansão: parem! Não deixem que escapem! Com o medo à espreita e as revelações à flor da pele, Pedro compreendeu que a missão havia se tornado muito maior do que imaginavam. A verdade que buscavam estava prestes a despontar, mas sua coragem seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? Com o som da voz autoritária ecoando pelo corredor, a adrenalina subiu ainda mais. Pedro puxou a faxineira e Marta para mais perto, tentando manter a calma em meio ao caos. Ele sabia que o tempo era precioso. Se tentasse enfrentar os seguranças, as coisas poderiam piorar drasticamente. Para as escadas! Pedro ordenou, sua voz firme, mesmo que o medo consumisse por dentro. Marta e a faxineira seguiram suas instruções, correndo pela escada em espiral com os corações disparados. À medida que subiam, um pensamento aterrorizante cruzou a mente de Marta. E se eles não conseguissem escapar? E se a verdade que ela estava prestes a descobrir fosse ainda mais dolorosa do que as suas suspeitas? Marta virou-se para a faxineira, sentindo a necessidade de entender. O que você viu? O que há de errado com meu pai? A urgência na sua voz parecia um clamor na escuridão. A mulher respirou fundo, as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. Eu vi coisas nele. Coisas que não combinam com o homem que você pensa que ele é. Eu vi pessoas sendo tratadas como se fossem lixo. Ele tem um lado que você nunca viu. Pedro, ouvindo, sentiu um nó na garganta. Era difícil crer que alguém que ele havia respeitado, admirado, pudesse ter um lado tão sombrio. Mas a determinação de protegê-las superou seu ceticismo. Precisamos nos esconder. Depois, você pode nos contar tudo, ele disse, tomando as mãos da faxineira novamente enquanto eles alcançavam o último degrau. Eles se espremeram em um pequeno espaço atrás de uma porta, coração acelerado, esperando que os seguranças passassem. O silêncio pesado que os envolvia era quase insuportável, apenas interrompido pelo som de passos firmes e a conversa tensa dos homens passando pela escada. Ele não vai parar até encontrá-los, um dos seguranças murmurou. Marta sentiu um arrepio correr pela espinha. Aquele garoto é problema. Ele está se metendo onde não deve. O medo se misturou com a indignação. Ela não podia deixar que Pedro se ferisse por causa do que seu pai estava fazendo. Precisamos descobrir do que ele realmente é capaz. Marta sussurrou, sua expressão decidida enquanto olhava para Pedro. A faxineira, ouvindo as vozes se afastarem, finalmente se sentiu à vontade para falar em um tom mais baixo. O que sei pode colocar vocês em risco. Cada palavra que eu disser pode trazer mais problemas. Mas a vida que você conhece não é o que parece, Marta. Eu estou pronta para ouvir, Marta respondeu, já sabendo que nada a assustava mais do que o silêncio. Como se uma conexão invisível os envolvesse, eles se consolidaram ali, no escuro, em busca de respostas. Um medo colossal se somava à determinação,
e a necessidade de justiça começava a tomar forma a ponto quando eles achavam que o corredor estava mais calmo, a porta se abriu abruptamente. Um segurança mais robusto e feroz entrou, os olhos fixos neles. Marta, com o coração na boca, percebeu que havia alcançado um ponto sem retorno. Vamos, vocês não vão escapar, ele gritou, avançando. Pedro sentiu a adrenalina novamente, e a coragem o impulsionou a agir. Fuga pela porta dos fundos, ele gritou, puxando Marta e a faxineira junto com ele, enquanto as energias se uniam. Mas a pergunta ressoava em sua mente, até onde eles iriam por causa da verdade, e que segredos sombrios ainda estavam à espreita à sua volta. Pedro não hesitou. Ele apertou a mão de Marta e da faxineira e puxou-as para a saída. O corredor escuro era uma mistura de eco de passos apressados e o batimento acelerado de seus corações. A porta dos fundos estava à vista, e a luz do dia parecia um oásis em meio a um deserto de incertezas. Vamos, ele gritou, ainda cheio de determinação, mesmo com a voz tremendo. O segurança vinha atrás deles, e o pavor se transformava em uma força vital que empurrava o trio em direção à liberdade. Marta sentia a garganta seca. Ela queria fazer perguntas, gritar, mas o impulso de sobrevivência era mais forte. Ao alcançar a porta, Pedro empurrou-a para fora e eles se encontraram em um pequeno pátio repleto de caixas e entulhos. A luz ofuscante do sol agraciou seus rostos, mas a sensação de estar livre era efêmera, pois o perigo ainda estava à espreita. Temos que nos esconder, a faxineira sugeriu, olhando nervosamente para as janelas. Ali. Pedro apontou para um canto coberto por trepadeiras. Eles se agacharam, respirando pesadamente, enquanto a adrenalina se acalmava levemente. Mas o medo permanecia, pulsando em seus corações. Marta virou-se para a faxineira. Você disse que o meu pai que ele tem um lado obscuro. O que você viu exatamente? O tom de sua voz chegou mais suave, tingido de uma mistura de horror e curiosidade. Ela hesitou, olhou ao redor como se visse sombras dançando atrás das paredes, então sussurrou, ele se envolve com pessoas perigosas, Marta. Eu vi encontros secretos. Gente falando baixinho e mostrando documentos com nomes que não deveriam estar em mãos de um homem como ele. A realidade que você conhece não é só fachada a uma rede de corrupção e chantagens. Marta sentiu seu estômago revirar. A ideia de que seu pai, o homem que ela amava e admirava, estava envolvido em algo tão sombrio a fez tremer. E se ele descobrir que eu estou aqui? O que ele faria? Sua voz falhou, revelando a profunda fragilidade por trás da bravura. Se ele souber, não só você estará em perigo, mas Pedro também, a faxineira advertiu, a preocupação evidente no olhar. Por isso precisamos nos mover, não podemos ficar aqui. Pedro, nós precisamos sair daqui, precisamos de um plano. Marta afirmou, sua mente se acelerando em busca de ações possíveis. Eu vou com vocês. Não vou deixar você sozinha nesse lugar, Pedro disse, apertando a mão dela, fortalecendo-a. Ele sabia que não era só uma questão de escapar, mas de descobrir a verdade e enfrentar os demônios, não apenas os externos, mas os que estavam dentro de cada um deles. E quando a tensão pairava no ar, uma sirene começou a tocar à distância, parecendo ecoar o estado de alerta em que todos estavam. Eles se olharam, um misto de coragem e pavor em seus rostos. No fundo, sabiam que a jornada estava apenas começando. Vamos para aquele beco. Eu conheço um caminho que pode nos levar para fora da cidade, a faxineira sugeriu, já se erguendo e puxando Pedro e Marta pela mão. O plano era arriscado, mas a pressão da urgência tornou-se a força motriz. Conforme avançavam, o som das sirenes aumentava, agora quase ensurdecedor. Com cada passo, a pastilha de coragem entre eles se tornava um laço de solidariedade inesperado. Marta sabia que a verdade estava à frente, mas os segredos de seu pai também a aguardavam. E no fundo, uma pergunta girava incessantemente em sua mente, o que ela realmente estava disposta a perder para enfrentar esta nova realidade? A cada esquina que viravam, o futuro se tornava mais imprevisível, e a tensão crescia no ar. O que os aguardava após a próxima dobra poderia ser tanto a liberdade quanto o mais profundo abismo. A escuridão predominava no beco. Marta, Pedro e a faxineira se espremiam entre paredes frias, tentando controlar a respiração entrecortada. As sirenes ainda ecoavam ao longe,
como um lembrete constante do perigo que os seguia. A cada passo, a adrenalina pulsava em suas veias, e a necessidade de escapar se tornava uma prioridade indiscutível. Marta, temos que encontrar um lugar seguro, sussurrou Pedro, olhando ao redor com preocupação. A tensão fazia seu coração acelerar, mas ele sabia que precisavam agir rápido. Estou com você, respondeu Marta, sentindo a mão dele fechar firme sobre a sua. A determinação em seus olhos era contagiante, e isso a encorajava a seguir em frente. A faxineira parou, respirando fundo. Eu conheço um lugar. Um abrigo em uma velha casa de familiares. Eles podem nos ajudar. Pedro assentiu, determinado. Vamos. Cada segundo conta. Com passos rápidos, eles seguiram a faxineira, enquanto o som das sirenes parecia se aproximar. A casa estava mais próxima do que imaginaram, e a esperança começava a brilhar em seus corações cansados. Ao chegarem, a faxineira bateu na porta com força. Uma mulher idosa apareceu, seus olhos demonstrando preocupação. O que aconteceu? Ela perguntou, ao perceber a expressão apavorada deles. Precisamos de ajuda. Estamos sendo perseguidos, respondeu Marta, quase sem ar. A mulher imediatamente os deixou entrar, fechando a porta com firmeza. Assim que se sentaram, a tensão começou a ceder, mas a realidade ainda estava cravada em seus pensamentos. Marta, a faxineira disse, olhando para ela com seriedade, precisamos descobrir a verdade sobre seu pai. Não é seguro continuar sem saber. Não posso acreditar que ele tenha um lado assim, Marta disse, a voz trêmula. O que você viu exatamente? A faxineira respirou fundo e começou a contar. Eu vi reuniões em lugares estranhos. Pessoas trocando documentos. Seu pai está envolvido em algo muito maior, algo perigoso. Existe um esquema de corrupção que envolve muitos e ele é uma peça central. Pedro sentiu um frio na espinha. Precisamos levar essas informações para a polícia. Não podemos ficar parados. Marta olhou para Pedro, buscando conforto em seu olhar. E se isso colocar você em perigo? Eu não quero mais ferir as pessoas que amo. Pedro segurou a mão dela com força. Você é a prioritária, Marta. Podemos fazer isso juntos. Não vamos deixar que esse ciclo da dor continue. A decisão deles estava tomada. Com a ajuda da mulher idosa, começaram a planejar a denúncia. Reuniram provas, depoimentos da faxineira e tudo o que conseguiam encontrar que pudesse incriminar seu pai. Ainda assim, a sombra da insegurança pairava sobre eles. A faxineira encorajava Marta, soube de muitos que falharam por se sentirem sozinhos. Mas juntos, vocês são mais fortes. Não desistam. Com o passar dos dias, a coragem de Marta floresceu. Ela começou a entender que tinha poder dentro de si, algo que antes acreditava não ter. Era hora de confrontar os demônios, não apenas os do lado de fora, mas os que aprenderam aquela vida de medo. Finalmente, o dia da denúncia chegou. Com o apoio da faxineira e de Pedro, Marta se dirigiu à delegacia. Sentia o coração disparar, mas seus passos eram firmes. A luz do dia era um símbolo do que a liberdade poderia significar. Ao entrar, enfrentou os olhos céticos dos policiais, que logo mudaram para espanto. Com determinação na voz, mostrou a eles as provas. Meu pai está envolvido em algo muito grave. O que ele faz é inaceitável. Elas ouviram sem interrupções. Quando terminaram, um silêncio tomou conta da sala. O delegado se levantou e falou. Vamos investigar, Marta. Sua coragem de se apresentar aqui pode ajudar a salvar muitas vidas. Você terá proteção. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Marta. Era um misto de alívio e força. A sensação de que aquele pesadelo estava finalmente começando a terminar. Pedro sorriu para ela, e a faxineira segurou a mão de Marta, agora mais firme. Você é mais forte do que imagina. Estamos juntos. Nessa. Com cada passo que davam para fora da delegacia, Marta sentiu uma nova vida pulsar em seu interior. A jornada havia sido difícil, mas agora havia uma luz no fim do túnel. A verdade estava à vista, e a liberdade era só o começo. O futuro era incerto, mas o que importava era que ela não caminhava mais sozinha. E você,
está pronto para fazer sua parte e apoiar ações que transformam vidas. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e sentimentos sobre esse final poderoso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação, valorize sua voz e suas ações. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.